Se você não gostar da minha voz nesse vídeo, pode sair dele, porque aqui eu vou ter que ficar um pouquinho mais baixo, porque né, eu tô numa situação diferente aqui. Então, se você não se sente muito confortável com uma voz um pouquinho mais baixa que nos outros vídeos, é melhor tu sair. Eu não quero forçar ninguém a ficar ouvindo uma voz que não gosta. Então é isso, só esse aviso mesmo. Oi, desculpa a demora de vídeo, mas eu tô com preguiça. Sim. Tá mamando. Se você tá aqui na internet há uma pequena quantidade de tempo, você já deve ter percebido que as fanfics daqui não são muito boas. Não que não existam algumas boas, mas vocês entenderam. As histórias estão ficando cada vez mais fracas. Só que eu acho que eu tô indo rápido demais, então eu vou enrolar vocês mais um pouquinho. Aqui a gente vai ter 3 temas principais: webcomics, fanfics e webnovels. Sim, eu sei, é muito web. Mas então vamos começar com uma base. Caso você não tenha faltado as suas aulas na escola, você provavelmente sabe o que é uma comic física, ou seja, uma história em quadrinhos. Era, de modo bem resumido, um livro, só que era representado por meio de quadrinhos com personagens falando e se mexendo, o que deixava a leitura bem mais interessante e menos repetitiva, como seria num livro. Porém, era bem mais difícil de ser feita, então geralmente os artistas pequenos não participavam desse tipo de projeto. Porque sejamos honestos, nos tempos antigos você tinha que saber publicar, desenhar, ter tempo para desenhar e ainda ter a criatividade. E a pior parte, você pode fazer o melhor projeto possível, só que naquela época era muito mais difícil você ser divulgado ou algo assim. Você tinha que comprar algum livro para poder escrever essa história, você tinha que comprar cópias, era bem mais complicado que hoje em dia. Então assim, artistas mais independentes destacaram com outra coisa. Charges geralmente eram mais curtas e apareciam em jornais, e elas são bem populares até hoje. Você já deve ter visto alguma charge de política ou algo assim. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Charges são feitas para fazer piadas com a realidade e com algum acontecimento, mas em sua base é bem parecido com a comic. Também segue esse estilo de história em quadrinhos, só que é geralmente bem mais curto e tem um foco muito mais centralizado. E assim, com tudo isso que eu falei, a gente pode concluir que charges e comics têm bastante coisa em comum. Os dois podem possuir humor, os dois podem possuir críticas, ambos podem fazer alguma referência a algo que aconteceu na vida real. O grande divisor de águas é qual o tema mais importante. Se for uma piada ou uma crítica a algo na realidade, é uma charge. Se não, a gente pode considerar uma história em quadrinhos. Mas algo que eu esqueci de citar é que mesmo que você tenha bastante divulgação e mesmo que você também tenha uma produção muito alta, isso não era o seu sucesso. Um grande exemplo disso são as histórias da Marvel, ou da DC também. Como por exemplo o Superman, que foi um marco. As comics da Marvel continuam sendo produzidas até hoje, o que é bem impressionante, mas isso tem um motivo, se chama criatividade e o quanto era marcante. Superman foi extremamente marcante, Batman também foi extremamente marcante, Homem-Aranha também entra pra cá. Essas séries eram criativas e por isso expandiram-se pra TV e também pra desenhos, pra quadrinhos. Eram séries marcantes com personagens icônicos. Você tinha que ter criatividade pra poder se destacar, e é por isso que a gente não lembra muito bem dessa época. Eram poucos quadrinhos que realmente cresciam, mas mesmo assim os quadrinhos tiveram um impacto gigantesco, principalmente nas culturas americanas, lá que tinha os quadrinhos do Superman, da Marvel, e também da japonesa, que tinha os mangás e que viravam anime. Porém, felizmente, não tem como falar que infelizmente, porque a internet foi uma invenção muito boa, a internet foi se popularizando, e assim surgiram novas maneiras de divulgar o seu trabalho. Em resumo, começaram a vir muito mais artistas independentes e eles começaram a ter muito mais destaques fazendo os próprios quadrinhos, só que dessa vez digitais. E é aqui que a gente começa com aquela coisa chamada webcomic, só que não é bem assim. Eu tenho que só dar um disclaimer aqui, que o webcomic, eu não sei porque tem essa divisão, eu acho uma merda essa divisão, porém o webcomic pode parecer algo meio em geral assim, se tiver um quadrinho é uma webcomic, mas não, na verdade tem duas subcategorias, que são as webcomics e também as webtoons. Não muda muita coisa, pra ser honesto. A única coisa que muda são os quadrinhos. Nas webcomics são que nem histórias em quadrinhos normais, ou seja, pode estar lá, divisão de quadrinhos, os personagens vão falando normal, etc. Sempre num ritmo constante. Já as webtoons, elas geralmente vão seguir um padrão diferente. Elas não vão seguir esse mesma coisa de, é um ritmo constante, um quadrinho, uma coisa tá acontecendo outra, não. Eles geralmente vão ter cenas e vão ter um espaço em branco assim entre essas cenas para representar a passagem de tempo. Resumindo, se
tiver entre um quadrinho e outro muito espaço, quer dizer que se passaram dias, horas, anos. Se tiver pouco tempo, quer dizer que é uma ação simultânea ao que aconteceu. Como por exemplo, se você tiver numa batalha, vai ter muitos quadrinhos. Se você estiver esperando vários anos para algo acontecer, vai ter poucos quadrinhos, bem espaçados. Eu gostei bastante da ideia de webcomic. Ela traz várias portas para pessoas que não tinham condições de pagar uma indústria de divulgação gigante ou várias cópias. Porém, como é de se esperar, se é mais fácil para uma coisa melhor acontecer, vai ser também bem mais fácil para uma coisa pior acontecer. Ou seja, se a acessibilidade para as pessoas que querem mais arte for maior, mais merda vai ter. E eu honestamente continuo com o meu pensamento. Apenas comics e histórias boas realmente vão se destacar. Mas eu percebo que mesmo assim, nas webcomics, nas fanfics e nas web novels, como tem uma facilitação muito maior, uma acessibilidade muito maior, as coisas estão começando a ficar muito mais comuns. E é bem mais comum você achar algo medíocre ou que é bem fácil de ser zoado nessas comunidades. Mas antes de se aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, vamos falar sobre os outros tópicos que a gente tem por aqui. Vamos começar por um mais leve. Vai tomar no cu. Não é isso? Todos vocês vão tomar. Caso você seja eu não vou falar essa palavra, bem radical mesmo, você vai saber muito bem o que é uma web novel. E caso não saiba, graças a Deus você tem vida. Web novel. Que são onde vem os animes. Web novel. São basicamente assim, de uma maneira bem básica, porque senão eu falar que eu não detalhei muito. São histórias escrevidas por pessoas que geralmente têm uma cultura mais japonesa ou algo assim, que geralmente são escritas por fãs de anime, mas não confunda com fanfics. Web novels são uma história estilo anime, que caso virem populares podem passar a ser light novels, que são basicamente de uma maneira bem pincelada comics, que são livros físicos com alguns desenhos até, e daí desse livro vai poder virar um jogo ou algo assim, e daí vai poder virar um anime. Um exemplo disso é Overlord, que é um anime que eu particularmente não assisti muito, mas é um exemplo popular, de que o autor criou uma web novel, depois veio todo esse processo e daí virou um anime que é o Overlord. Sim, um simples autor que fez uma historiazinha de internet que ficou bem famosa, causou uma série inteira. Outro exemplo também é Sword Art Online, mas esse é ruim pra caralho, então não vou nem tocar. Agora o último tópico da nossa explicação. Bem, uma fanfic é o motivo de Deus nunca voltar pra Terra. E também o motivo de várias crianças serem deixadas de orfanato. Caso não tenha notado ainda, fanfic significa fanfiction, ou seja, uma ficção criada por fãs, que diferente da web novel não tenta ser original. São histórias criadas por fãs, geralmente feitas a artistas, ou a desenhos animados. Em geral, histórias feitas por fãs. E um detalhe é que fanfics não tem coisa de originalidade nem nada. Fanfics sempre vão tratar de alguma figura pública, nem que seja um personagem ou que seja um ator mesmo. O problema é que as fanfics geralmente têm um cunho muito duvidoso. Por exemplo, existem fanfics que são musicais, meio estranho, mas ok. Geralmente são fanfics feitas para músicos, como por exemplo de K-pop. E também tem as fanfics que passam em universos alternativos. Isso aqui tá parecendo Undertale. E tem várias fanfics que são chips entre dois artistas, entre dois membros de uma banda. Ou seja, faz dois caras que na vida real não se gostam ou não são namorados serem namorados nesse universo alternativo. Não tem muito o que comentar sobre fanfics, porque já é um assunto bem saturado. Praticamente todo youtuber famoso que eu vejo já fez um vídeo reagindo a uma fanfic, porque essa é uma comunidade sem salvação mesmo. Não tem como, não adianta fazer hashtag nem nada. Só tem gente estranha e menininha. Esse é um resumo do que são os romances na internet hoje em dia. E por favor, com romance eu não tô me referindo ao romance clássico ou algo assim. Eu tô me referindo a romances de amor, essas coisas, relacionamento. E tem simplesmente umas coisas muito em comum entre todos esses tópicos. E eu vou falar a impressão de muitas pessoas ao ver esse tipo de conteúdo e também a que eu tive. E me desculpa se sou arrogante, mas um dos principais álbuns dessa infecção de romances são os sobre LGTV. Bem, eu tenho respeito pela maioria das pessoas, mas eu não apoio esse movimento. Não
Não, Jumi. Não. Você disse mas. Então seu argumento de antes está anulado. A sua afirmação não existe mais. Porque você falou mas. Ou seja, você não respeita ninguém. Você é homofóbico. Você nunca pode fazer uma exceção para a nossa comunidade. Já vi vários youtubers que fizeram vídeos sobre movimento LGBT, essas coisas, usando esse argumento. E eu não preciso responder, você só não tem lógica básica mesmo. O fato de eu gostar de algo e fazer uma crítica não anula o fato de eu gostar de algo. Eu posso falar, bem, eu gosto desse projeto, mas eu vejo tal problema. Isso por acaso anula o fato de eu gostar? Claramente não. Bem, continuando a minha explicação. Se você quer fazer um personagem gay num romance ou algo assim, faz ele normal. Uau, nossa, que difícil. A maioria das reclamações que eu vejo em relação a esse tipo de romance é que eles não representam muito bem os gays na vida real. E eu concordo, mas foda-se ao mesmo tempo, tá? Você não é representado. E isso até que faz sentido, porque o fato de você ser gay não vai fazer você se identificar com um personagem só pelo fato de ele também ser gay. Isso acontece com todo mundo, com todas as cores, todas as etnias. Eu posso olhar pra um personagem da minha cor, com a minha personalidade e falar que ele é um arrombado. Se você faz personagens pra incluir pessoas, em primeiro lugar você nem deveria estar criando esses personagens. Se você não quer desenvolver eles, então não crie eles. Fazer um personagem só por representatividade não ajuda em nada. Fica algo forçado. E sim, tem histórias que não vai ter romance, tem histórias que só vai ter um casal hétero, tem histórias que vai ter um casal gay, foda-se. Mas não força lá dentro, pelo amor de Deus. Quando tu empurra alguma coisa, fica muito ruim, muito ruim. Você pode fazer personagens LGTV desde que tenham um sentido pra estar ali, eles não estão só jogados. Desde que eles sejam personagens bons. E não só uma tralha que é tratada como ouro. Você já deve ter ficado com vontade de dar um soco em um Isso já entra no meu problema com romance em geral, que é de só ter dois personagens que não tem muitos motivos, não tem muita conexão entre os dois, então assim fica muito ruim, estraga tudo. E um grande exemplo de uma comic LGTV que deu errado é Boyfriends. Se você não conhece, não conheça, por favor. É só um monte de personagem gay, numa história gay, com bandeira gay e com piada gay. É sério, você pode ver que não agradou nem a própria comunidade dele, que aceita só representatividade mesmo. E é isso nessa parte, eu não tenho muita coisa pra falar mesmo. Agora outra coisa que eu acho bem legal comentar é a das partes furry. Como todo mundo sabe, eu não apoio esse tipo de coisa, porque pelo menos pra mim é muito estranho você ver dessas coisas de um animal humanoide. E eu já vi várias pessoas defendendo, usando o argumento de que, nossa, não, isso não importa. Sabe por quê? Porque eles têm um corpo humano, então não tem problema, por causa que a maioria do corpo é humano. Mesmo que tenha muitas características de animais e a cabeça ainda seja praticamente de um. Obviamente não são todos renatos furries que são assim, mas geralmente no estilo original furry, em que a cabeça ainda continua sendo praticamente de um animal, é bem estranho esse tipo de renato. Mesmo que você tente justificar, é só alguns renatos que se encaixam nessa categoria de não incentivar nada. Pra ser honesto, é que eu não concordo com essa afirmação de que o corpo humanoide não faz nada, mas é porque tem vários renatos que não se encaixam nessa categoria, então fica um argumento bem inútil às vezes. E eu acho que nem preciso explicar porque ter características de animais e a cabeça ser de um animal praticamente é meio estranho. Se você sabe um pouquinho desse tipo de assunto, você já entende. Mas sim, eu sei que a comunidade furry não é só feita de... Tudo bem, eu sei, eu sou alguém consciente sobre essa comunidade, por favor, não me destrua. Voltando ao foco principal do vídeo, eu tenho muito estranhamento quando eu vejo algum romance furry. E não é pelo fato de que geralmente os furries na vida real são pessoas que pagam de fofas ou que são só bem estranhas mesmo. Não é por isso. O real motivo é de que o estereótipo furry que eles tentam passar é muito ruim. É fácil, imagina tudo que eu falei, o romance forçado, personagens mal desenvolvidos, romance aleatório, mas também adicione o fato de que os personagens às vezes são muito forçados, só que não numa questão romântica. Se você já viu alguma série com furries ou algo assim, você já deve ter visto que geralmente ou eles têm muitas características de comportamento de animais, como por exemplo um lobo furry ficar cheirando as coisas ou algo assim que tem um cachorro ou um lobo faria. Isso até que incrementa nos personagens, só que numa história mais funny. E além do mental dos personagens, também tem o físico. Uma coisa que também me estranha muito é ver, tipo, literalmente animais com roupa. Eu não consigo entender como é que as pessoas sentem emoção com romance que não é muito humano. Por isso que eu prefiro os romances furries que são bem mais humanoides, ao invés de só um pouquinho humanoide com muitas características de animais. Essas características de animais deixam a história bem menos real e sim muito mais animalesca, digamos assim, deixando o tipo de romance muito menos pessoal. Então, às vezes pode ser muito ruim fazer esse tipo de coisa, principalmente em webcomics. Então, por favor, se for fazer um personagem furry sério, não faz ele com faro ou coisas assim.
assim, porque isso vai desumanizar ele, vai deixar ele menos reconhecível para humanos, vai parecer muito mais como um personagem fictício mesmo. Outras coisas além disso que também são problemas meio em gerais são, por favor, não bote seus fetiches no seu romance. Eu acho que eu não deveria estar falando isso, mas muita gente bota, isso fica muito desconfortável, e principalmente na comunidade gay e furry. Não, tem piadas que vocês fazem que são sem graça pra cacete, ou seja, a maioria. Então, por favor, não tenta forçar uma piada na hora errada. Por favor, só por favor. Sempre deixe a sua história o mais natural possível. Com todo esse vídeo concluímos que a acessibilidade é uma faca de dois gumes. E repetindo, sim, eu sei que não sou todos, mas eu não vou ficar me explicando que não sou youtubers, então podem surgir muitos artistas bons, mas também vai surgir muito artista ruim. Muito mais do que devia. Então foi isso, esse vídeo é pra ser menos agressivo do que os outros. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Jami e tchau plebes. Eu esqueci de chamar vocês de plebes no início do vídeo. Eu esqueci minha essência, desculpa.